acham que é do jeito delas e pronto. Deus diz, vai por aqui, elas dizem, não, eu vou por ali que é melhor. Elas fazem segundo o coração delas. Então esse é o rei Saul. E nós vemos, igreja, que tem uma geração de Saul que eles vêm. E vem desde aquela época e vem, né? Vem se multiplicando. Aleluia. Mas como Deus, aquele que escolheu, e aquele que já não era mais com Saul, chamou o profeta Samuel, disse, já escolhi um que está lá no campo, aleluia, um que eu conheço e que sei que ele vai fazer da minha maneira. E Samuel, sendo profeta, ele temeu, irmãozinho. Ele temeu até ir à casa de Jessé, achando que Saul ia saber, ia se incomodar, e até mandar matar ele. Mas Deus falou com Samuel, vai Samuel, faz do jeitinho que eu te mando. Aleluia. Porque igreja, quando Deus escolhe, nós não temos que temer o homem. Aleluia. A palavra ela é bem clara que quando Deus escolhe, aleluia, pode se levantar o que se levantar contra nós. O escolhido de Deus não tem o que temer nada nesta terra. E naquele momento Samuel temeu, sendo profeta íntimo de Deus, usado por Deus, homem de Deus, experimentado por Deus, experiência com Deus. Mas naquele momento ele temeu. Mas o Senhor disse, não, vai que eu sou contigo. E ele foi. E quando ele chegou à casa de Jessé, Jessé já se preocupando, aleluia, se a vinda dele era de paz. Ele disse, não, a minha vida é de paz. Aleluia. Aonde Jessé reuniu toda a sua família, os seus filhos. Aleluia, cumprindo com a ordem de Deus. Samuel, cada vez que Jessé apresentava um dos seus filhos, Samuel, irmãos, olhando para a aparência, olhando para a elegância daquele jovem, que era um jovem alto, muito elegante, bem vestido, ele olhando pela aparência, ele achava que aquele ali era escolhido de Deus. Samuel, sendo profeta, conhecendo Deus, ainda mesmo assim ele se enganava com a aparência. Olhava a aparência do jovem, achava que aquele poderia ser rei, porque Deus escolheu e achou que era pela aparência. Mas Deus não escolhe ninguém pela aparência, irmãos. Deus escolhe pelo coração nosso, pela nossa intimidade com Deus, aleluia. Deus disse, não, Samuel, não é este que eu escolhi, aleluia. E Samuel mandava vir os filhos de Jessé. Foi passando um, foi passando dois, passou os 7 filhos de Jessé. Mas aonde está o rei que o Senhor não tem aprovado nenhum, aleluia. Deus falou com Samuel, Samuel, como pode você olhar para os meninos bonitos, mancebos bonitos e se enganar desta forma? Samuel, não escolhe pela aparência, Samuel. Não é pelo bem vestido. Será que os outros filhos de Jessé não eram crentes, irmãos? Eram crentes, aleluia. Mas eram aqueles crentes do conforto, aqueles crentes, irmãos, que não faziam a obra do Senhor, não faziam a vontade do Senhor do jeito que Deus queria. Era aqueles crentes conformistas, aleluia, de aparência bonita, tudo bem vestido, bem tratado, mas não tinha intimidade com Deus, não buscava a Deus da maneira que Deus queria que buscasse. Não era conhecedor, conhecia a palavra do Senhor, mas não conhecia a Deus, não tinha intimidade diretamente com Deus, aleluia. E é o que nós precisamos ter, igreja, intimidade com o Senhor, aleluia, se aproximar mais dele, porque quanto mais se aproximamos de Deus, mais ele se aproxima de nós, aleluia, mais ele usa nós na sua obra, mais obra ele faz, mais milagre, mais ele opera através das nossas vidas. Mas é necessário o quê? Ter intimidade com o Senhor. E Samuel, aleluia, mais uma vez se enganou. Aí ele pergunta, mas nenhum desses mancebos Deus aprovou. Não tem mais nenhum. Aleluia. Aí o pai lembra e diz, mas tem o mais novinho da família. Está lá no campo apacentando ovelha. Samuel diz, busca ele. Ninguém senta na mesa que estava preparada. Ninguém senta enquanto ele não chegar. Aleluia. Busca Davi. Ali chega aquele menino,
irmãos, novinho.